Eu vi o ultrassom da nora e o médico pediu para eu me divorciar. A verdade é brutal. A sala de espera do hospital estava repleta de rostos ansiosos, todos de olhos fixos na tela que exibia o ultrassom. O som do bip do monitor misturava-se aos sussurros nervosos, enquanto Maria, minha nora, olhava fixamente para o médico, o coração dela disparando. Aquela manhã começava com um mistério que me deixava o estômago embrulhado e a mente a 1000 por hora. Quando o doutor, um homem de olhar sério e voz grave, inclinou a cabeça e soltou a bomba, foi como se uma bomba tivesse explodido em minha cabeça. Ele disse: "É melhor você pensar bem sobre seu casamento. Algo está muito errado." O ultrassom mostrava não apenas um bebê, mas algo mais, um sinal sinistro que apenas o médico parecia captar. E o que era aquele tom sombrio em sua voz? Eu e a minha esposa, Helena, trocamos olhares confusos e preocupados. O ar parecia pesado, carregado de tensão, como se um segredo aterrador estivesse prestes a ser revelado. As mãos de Maria tremiam, e eu podia sentir o nó na garganta dela crescendo. A atmosfera estava eletricamente carregada, qualquer momento poderia ser o divisor de águas. De repente, alguém perguntou: "O que ele quis dizer com isso?" Foi quando o murmúrio começou a se espalhar entre os outros pacientes, olhos arregalados e bocas entreabertas, como se todos esperassem por uma revelação escandalosa. Meu coração disparava, e a cada segundo a situação parecia se intensificar. Lembranças de um passado sombrio vieram à tona, das desavenças que varríamos para debaixo do tapete. Antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Dê uma checada no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você continua inscrito no canal. Eu não quero que você perca nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto estiver lá, clica no botão de curtir, isso realmente ajuda o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. O médico se virou para nós novamente, com aquela expressão de quem carrega um peso difícil de suportar. Ele respirou fundo antes de continuar. "Maria, você precisa saber a verdade sobre o que está acontecendo." E ali, com cada palavra, a pressão aumentava. A sala ficou em silêncio, todos segurando a respiração em expectativa. O clima estava irrespirável. Que verdade brutal era essa? O que isso significaria para nosso futuro? A pergunta pairava no ar, girando em torno de nós como uma tempestade prestes a desabar. O médico, agora com os olhos fixos em Maria, parecia hesitar. Eu podia sentir o ar pesado em torno de nós, como se o tempo tivesse desacelerado. "O que é, doutor?" Maria finalmente quebrou o silêncio, sua voz tremia. Helena, ao meu lado, segurava minha mão com tanta força que suas unhas estavam quase cravadas em minha pele. Eu tenho uma preocupação", disse o médico, distribuindo olhares significativos. Ele continuou: "Os resultados podem indicar uma condição genética grave. Há traços que não deveriam estar presentes, algo que pode envolver você, Maria, e sua família." A última palavra ressoou como um trovão. Eu sempre soube que Maria não era apenas uma filha para nós, dela dependia o futuro da nossa família. O que ele queria dizer? O que estava acontecendo? Os murmúrios na sala aumentaram, e eu podia sentir os olhares de reprovação, curiosidade e horror dos outros pacientes e acompanhantes. Meus pensamentos se aglomeravam, mas uma ideia se destacava. O que aquele ultrassom significava realmente? Era um sinal do que acontecia nas sombras da nossa família? Condicionais genéticas podem trazer à tona os erros do passado. Por favor, precisamos saber se você se sente confortável em compartilhar mais sobre sua história familiar, continuou ele, como um investigador em busca de pistas. A expressão de Maria ficou paralisada. Meus olhos buscaram os dela, e eu vi um oceano de dor e confusão refletido. Alguma verdade obscura estava à espreita, e aquilo me fazia sentir uma angústia profunda. "Maria, você sabe de algo?" perguntei. Minha voz quase um sussurro. Ela desviou o olhar, a vergonha estampada em seu rosto. "Não, eu não", gaguejou, e sua voz estava carregada de medo. "Não pode ser verdade." O desespero começou a consumi-la. Helena soltou a mão da minha, o olhar dela agora fixo em mim. "O que você não me contou sobre seu passado, José? O que pode ter influenciado isso?" A acusação era como um tapa na cara, chocando-me. A lembrança de um episódio sombrio da nossa juventude, que eu pensava ter deixado para trás, voltou à tona como um monstro esperando para ser reconhecido. Eu olhei ao redor, a sala de espera agora parecia um tribunal, e eu o réu.
A minha família sempre teve seus segredos, respondi pesadamente, sentindo que o peso da revelação iminente era insuportável. Maria não merecia isso. Eu queria protegê-la. Mas a verdade estava como uma ferida exposta, e mesmo assim eu não sabia como curá-la. José, pode ser que Maria precise se submeter a mais exames. Precisamos ser claros sobre os riscos, interrompeu o médico, tentando minimizar a crise que crescia. O tempo é essencial. Eu olhei para o rosto da minha nora, que agora era pura angústia. O que mais estava em jogo? Como poderíamos enfrentar essa tempestade que se aproximava? E naquele momento, uma enfermeira surgiu batendo na porta da sala, ofegante e visivelmente nervosa. Doutor, precisamos falar agora. É urgente. A tensão na sala flutuou para uma nova dimensão, a expectativa crescendo como um vulcão prestes a entrar em erupção. José, prepare-se, porque a verdade que vem a seguir pode mudar tudo, sussurrou o médico antes que a enfermeira pudesse lançar a próxima bomba. O que mais estava prestes a ser revelado? A sala inteira carregava um peso que parecia insuportável. O médico se levantou de repente, o olhar fixo na enfermeira que, ofegante, respirava com dificuldade. O que você tem para me dizer? A sala parecia um barril de pólvora prestes a explodir, e o silêncio era ensurdecedor. Doutor, o exame de sangue da paciente anterior a esta sala trouxe resultados alarmantes. Uma condição hereditária rara foi detectada, ela disparou, a voz tremendo. Ela citou alguns nomes que estão na sua lista de pacientes. Isso pode estar mais ligado do que pensamos. A expressão do médico não deixava espaço para dúvidas. Ele se virou para nós, expressando uma gravidade que incendiava o ar ao nosso redor. Maria, você precisa saber que há possibilidade de que seu problema não seja isolado. Precisamos investigar sua árvore genealógica. As palavras dele se tornaram uma lâmina. Maria olhou para mim com os olhos transbordando de incerteza e pânico. Seus lábios se abriram, mas nada saiu. No fundo, eu sabia que um turbilhão de verdades poderia estar prestes a ser revelado. Eu precisava ancorá-la, mas não sabia como. Helena, sem conter mais o seu impulso, exclamou. Mas que nomes? O que isso significa para nós? Existem outras pessoas afetadas? Não posso afirmar nada sem mais exames, mas isso se relaciona com a história que você tem em sua família, respondeu o médico. Já começando a anotar tudo em um papel história? Eu sussurrei, me sentindo como um náufrago lutando contra as ondas. As lembranças daquelas noites sombrias, nas quais meu próprio pai sussurrava sobre segredos familiares e uma linhagem que carregava tristezas e forças em níveis inimagináveis, voltaram com força. Doutor, minha família teve suas sombras. Mas será que isso afetou Maria? A história se repete muitas vezes de formas que nem percebemos, ele afirmou com firmeza, antes de se voltar para a enfermeira que ainda mostrava-se nervosa. No entanto, há um outro fator a considerar. Precisamos de um teste de DNA da sua família também, Maria. A conexão é irrefutável. Precisamos saber a infância da sua mãe, de onde ela veio para encontrar respostas. Foi como um soco no estômago. Tudo à minha volta girava, e eu mal consegui processar as implicações da declaração do médico. O que Helena sabia sobre minha família? E o que Maria, doce e inocente, poderia descobrir? Maria estava em choque. Como assim? Eu não entendo. Minha mãe sempre me disse que tudo estava bem, que não haveria mais segredos. Sua voz rasgou o silêncio. O desespero era palpável. Via sua respiração acelerada, os olhos arregalados e eu não conseguia achá-la em calma. Então percebi a sombra de algo mais. Se a história de Maria fosse grotescamente entrelaçada com a minha, isso mudaria tudo. O que mais eu não sabia? O que mais poderia ser descoberto nos labirintos da nossa infância? José, é verdade que você sabe mais do que diz? Perguntou Helena, agora com uma intensidade que me fez estremecer. Seu olhar penetrante estava repleto de questionamentos que ecoavam em minha mente como um relâmpago. Mais uma vez, minha vida se tornava um campo de batalha de escolha entre o passado e o presente. Não, você não entende, é complicado. Eu só queria protegê-la. Implorei, buscando desesperadamente encontrar palavras que não parecessem vazias. Mas antes que pudesse continuar, a enfermeira interrompeu. Doutor, temos um problema. Outro paciente com os mesmos sintomas apareceu. Precisamos de um tratamento imediato. A tensão na sala chegou a um pico insuportável. Em instantes, o médico estava novamente mobilizado para atender ao chamado, mas seus olhos ainda remetiam à urgência do que estava envolvido ali. A verdade tinha evidências à espreita e nós estávamos prestes a ser confrontados com ela. Maria, eu não sei o que está à frente, mas precisamos ser fortes. Tudo pode mudar agora, murmurei, tentando buscar um rastro de esperança em meio à tempestade. Eu a observei,
Seu semblante angustiado parecia tão pequeno, tão fragilizado por olhos que antes carregavam luz, e enquanto a realidade se organizava ao nosso redor, eu sentia que estávamos apenas no começo de uma jornada recheada de segredos. O que o médico descobriria nos próximos minutos? O que mais estava prestes a ser revelado sobre nós, sobre nossa história? A tempestade se formava e seus trovões ecoavam, marcando um prenúncio do que estava por vir. O médico saiu em velocidade, deixando um rastro de tensão na sala. O peso das palavras que tinha pronunciado ainda pairava no ar, como uma nuvem prestes a desabar sobre nós. Maria parecia ter se perdido em pensamentos, ainda segurando a mão que eu estendia em busca de conforto. O calor da sua mão apertava o meu, mas eu sentia o frio do desespero tomando conta. Helena, visivelmente abalada, começou a andar de um lado para o outro. Seu nervosismo ecoava nas paredes da sala. Isso não pode ser verdade. A nossa vida é normal. Não tem como alguém da nossa família estar com algo assim. Ela quase gritou, sua voz tremia mais que nunca. Não é isso que importa agora, Helena. Precisamos descobrir a verdade, respondi, tentando manter a calma em meio ao caos. O médico disse que há algo mais. Pode haver mais pessoas envolvidas. Nós temos que enfrentar isso juntos. Assim que as palavras deixaram minha boca, ouvi um barulho vindo da porta. Era um médico de volta, seu semblante agora mais sombrio. Desculpe interromper, mas a situação não é simples. O novo paciente requer atenção, mas a situação de Maria é relevante. Ele disse. Doutor, o que você está pensando? O que isso significa para Maria? Perguntei, a ansiedade se acumulando em meu peito. Ele ficou em silêncio por um momento, observando os 3 rostos angustiados à sua frente, e então começou. Uma condição hereditária pode significar que há um padrão em sua família. Precisamos de um histórico médico detalhado. O teste de DNA é crucial para entendermos o que está acontecendo, mas principalmente para ajudar quem mais esteja envolvido. Maria estava pálida, os olhos arregalados. Você está dizendo que pode haver mais pessoas em risco, doutor? Mais pessoas na nossa família? Exato. É uma possibilidade que não podemos ignorar. E Maria, precisamos falar sobre sua mãe. O que você sabe sobre a infância dela? O olhar de Maria se transformou em um turbilhão. Ela nunca gostou de falar sobre o passado. A única coisa que sei é que ela teve uma juventude difícil, cheia de segredos. Sempre me disse para nunca questionar, para aceitar como a vida é. O médico assentiu. Esse é o primeiro passo. Precisamos que você converse com ela. Isso pode mudar tudo. Mas antes que eu pudesse responder, uma chamada de emergência ecoou pelo corredor. A enfermeira apareceu novamente preocupada. Doutor, precisamos da sua ajuda agora. O paciente está em choque. Maria me olhou, os olhos cheios de lágrimas, e naquele momento eu percebi que o que estava por vir exigia mais do que saber o histórico familiar. Era uma questão de vidas e segredos enterrados que poderiam ressurgir com força. Eu vou com você, Maria. Não há como deixar você sozinha nesse momento, declarei, enquanto tomava sua mão mais uma vez, decidindo que tínhamos que enfrentar o que quer que viesse. José, e se isso tudo se revelar algo muito maior do que imaginamos? E se a verdade for mais dolorosa do que estamos preparados para suportar? A voz de Helena era um sussurro, mas carregava o peso de um abismo. A sala se encheu de uma tensão silenciosa. Não havia tempo para respostas. Saímos em direção ao novo paciente, meus pensamentos girando na busca por proteção e pela urgência de respostas. O que iríamos descobrir? Que segredos estavam prestes a eclodir, e o que nos esperava naquele labirinto de revelações que nos ameaçava? O próximo instante ou a próxima descoberta podiam ser uma redentora ou uma devastação. Eu sabia que não estávamos sozinhos, mas o que mais estava escondido sob a superfície do nosso passado? A tempestade acabará de começar, e os ventos pareciam sussurrar promessas de verdades impiedosas à nossa porta. O hospital estava em frenesi. As luzes de emergência piscavam e o som apressado das pessoas se movendo acelerava meu coração. Maria se agarrou à minha mão com tanta força que pensei que poderia quebrar os ossos. O pânico refletido em seus olhos aumentava a cada passo que dávamos em direção à sala de emergência. O que aconteceu com o paciente? Ela perguntou, sua voz trêmula. Não sei. Mas geralmente é sério, respondi, tentando manter um tom de calma que me escapava. O médico se afastou rapidamente, absorvido pela crise à sua frente, e minha mente estava cheia de perguntas sem respostas. Ao entrarmos na sala, o caos se desenrolava diante de nós. Um homem jovem, talvez na casa dos 20 anos, se contorcia em uma maca, sua pele pálida como cera e os olhos arregalados pela dor.
Enfermeiros se moviam em um frenesi, gritando instruções, enquanto o médico tentava estabilizá-lo. Ele sofre um colapso, precisamos agir rápido. O médico gritou para a equipe, mas, em seguida, o seu olhar se desviou para nós, como se visse Maria pela primeira vez. Chamem o cardiologista. Rápido! Senti o desespero subir pela garganta. Uma incerteza imensa preenchia a sala, e a presença do jovem parecia carregar o peso de algo muito maior. Podia sentir as emoções ao nosso redor se entrelaçando numa teia obscura de culpa e dor. As mãos de Maria estavam geladas, e eu as apertei com firmeza. Isso vai ficar tudo bem. Tentei convencê-la, mesmo sem acreditar nas próprias palavras. No entanto, o caos à nossa volta parecia se intensificar. O jovem estava em choque e a respiração irregular. O medo era palpável. De repente, escutei o nome de Maria misturado entre os vocábulos de um grito desesperado. A enfermeira que havia entrado comigo e o médico olhou diretamente para ela. É sua mãe. Precisamos que você venha com a gente. Ela está preocupada. Você a conhece? O mundo ao meu redor parou. O que aconteceu com a minha mãe? Maria disparou, seus olhos se arregalando em pânico. Ela desmaiou. Estava aqui com um amigo, e quando soube do que estava acontecendo ficou muito agitada. Vem agora. A enfermeira implorou, sua voz carregada de urgência. Eu a soltei, sentindo que estava deixando um pedaço de mim para trás quando ela saiu correndo em direção à saída. O eco dos passos de Maria se misturou aos gritos e sirenes. A solidão me envolveu, e a sala de emergência agora parecia sufocante. O jovem nas maçãs ainda lutava contra a escuridão que ameaçava engolir seu ser. O palhaço da tragédia, que nem conhecia pessoalmente, era refletido em sua dor. Olhei para o médico, que tentava administrar a situação, e apesar do ambiente tenso, trocamos um olhar. Havia uma compreensão mútua de que tudo estava interligado, e que o que estava acontecendo com o jovem, de certa forma, poderia estar ligado à situação de Maria e a revelações que ainda não tínhamos compreendido. A tensão se intensificava. Helicópteros podiam ser ouvidos, e o cheiro de desinfetante e desespero preenchia o ar. Você precisa sair, não podemos tomar mais tempo aqui. O médico me puxou para fora, mas algo dentro de mim não queria ir. A tensão estava maior do que tudo que já havia sentido. E se a verdade sobre a família dela estiver ligada a isso? Perguntei, mais para mim mesmo do que para o médico. A ideia de que houve uma verdadeira tempestade em busca de respostas nas raízes da família me aterrorizava. Se Maria estava com medo de descobrir algo, o que era esse peso que a seguia? Poderíamos salvar aquele garoto? A noite ainda era jovem, e as respostas desejadas giravam em espiral bem na nossa frente, mas estaríamos prontos para lidar com a verdade? Uma única conversa ligada ao passado poderia decifrar o presente. O que mais poderia esse hospital nos revelar? O som de sirenes e gritos ecoava ainda mais intensamente fora da sala de emergência. Fui empurrado para o corredor estreito e iluminado como se estivesse sendo arrastado por um redemoinho. E mesmo no meio da confusão, a única coisa que conseguia pensar era sobre Maria. Onde ela estava? O que havia acontecido com sua mãe? Um nó ardente se formou em meu estômago, me fazendo questionar se a pavorosa conexão entre o jovem, sua mãe e a verdade que Maria temia iria emergir diante de nós. Lá fora, sombras dançavam nas paredes, refletindo o desespero de familiares aflitos. Cada rosto que passava por mim parecia carregar uma história de dor. Um homem com lágrimas nos olhos agarrou o próprio cabelo como se o fizesse por instinto, enquanto sua esposa tentava acalmá-lo sem sucesso. Como você pode deixar isso acontecer? Ela gritava, a voz tremendo como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Momentaneamente senti que a humanidade, em sua fragilidade, poderia desabar a qualquer momento. Continuei lutando contra a maré humana até que finalmente cruzei a porta de uma sala de espera. O ambiente estava em absoluto silêncio, exceto pelo ruído distante do hospital. A presença de um grupo de pessoas sentadas em cadeiras alinhadas ao longo da parede parecia opressiva, como se estivessem ali apenas para esperar o inevitável. O medo pairava no ar, espesso, quase palpável. Oi, você está bem? Uma voz feminina cortou meus pensamentos. Era uma enfermeira, seus olhos nervosos e cansados, e mesmo assim havia uma faísca de compaixão neles. Você está com a moça que saiu correndo? Sim. Meu coração frenético se acalmava um pouco com sua presença. Ela foi ver a mãe. Eu entendo. Esse hospital é um verdadeiro labirinto de angústias. Perdi a conta de quantas vidas são transformadas aqui todos os dias. O tom dela era suave, mas suas palavras pesadas. E se eu disser que você precisa ficar preparado? Preparado para o quê? Perguntei, confuso. Ela hesitou, como se estivesse pesando suas palavras.
Às vezes, coisas que parecem desconectadas podem na verdade ser interligadas, como uma linha invisível puxando e ligando as pessoas, independente do tempo ou lugar. O que ela queria dizer? Aquela conversa desconexa apenas aumentou minha ansiedade. Eu só queria saber se a mãe de Maria estava bem. O desespero de não ter as respostas estava me consumindo, e cada segundo parecia uma eternidade. Enquanto isso, uma porta se abriu ao fundo, e o médico apareceu, seu rosto pálido e tenso. O coração disparou de forma frenética quando percebi que ele olhava diretamente para mim. Você é o amigo da Maria? Ele perguntou, mantendo uma sobrancelha levantada como se algo grave estivesse prestes a ser revelado. Antes que eu pudesse responder, a enfermeira soltou um som de preocupação. Diga-me que não é nada sério, ela implorou. O médico se aprumou analisando-nos, e então exalou um longo suspiro. É melhor você se preparar. Tem algo que as duas precisam saber sobre o que aconteceu, e é importante. Como um fio que trançou vidas e segredos que, mesmo quando silenciados, nunca se desfazem. A vez delas chegou. As palavras dele ecoaram em minha mente. O que poderia ser tão assustador? Ele se afastou um pouco, confirmando que tinha a atenção de todos. Precisamos falar sobre a mãe de Maria e alguns resultados que chegaram. Essa história é tão complexa que pode mudar tudo. E quando ele deu o próximo passo em direção a nós, uma única pergunta ecoou em minha mente. Será que estávamos prestes a descobrir a verdade devastadora que todos temiam? O que ele iria revelar poderia mudar o destino de Maria, de sua mãe e da nossa própria compreensão sobre quem somos. O hospital, com todos os seus segredos e dores, parecia estar pronto para explodir em revelações. O que mais estava escondido nas sombras daquela noite? A tensão no ar era quase palpável, como se a própria atmosfera estivesse segurando a respiração enquanto o médico se preparava para o que parecia um grande anúncio. Eu olhei para seu rosto, procurando alguma pista, algum sinal que pudesse suavizar o impacto das próximas palavras. A enfermeira ao meu lado também parecia estar se preparando, as mãos tremendo ligeiramente em sua lapela. Vamos conversar aqui mesmo, por favor, ele disse, gesticulando para que nos aproximássemos. O murmúrio distante das sirenes não sumia, mas naquele instante parecia um leve eco, ofuscado pela gravidade das palavras que estavam prestes a ser liberadas. Infelizmente não posso dar boas notícias sobre a mãe de Maria, começou, medindo cada sílaba. Ela sofreu um acidente grave. A situação é crítica e precisamos agir rapidamente. Meu coração parou. As chamas de desespero se reacenderam, queimando mais ferozmente do que antes. O que isso significa? Ela vai sobreviver? Eu disse, mais como um pedido do que uma pergunta. A enfermeira soltou um pequeno gemido, mas o médico manteve a expressão séria. É muito difícil dizer neste momento. E há mais. Maria precisa saber algo importante sobre a condição da mãe. Algo que pode impactar a forma como procedemos com o tratamento. Ele hesitou novamente, o silêncio entre nós aumentando como uma bomba prestes a explodir. Só me diga a verdade, eu implorei. A fraqueza nas minhas pernas se tornou evidente, já que a pressão emocional ameaçava me derrubar. O que está acontecendo? Ele respirou fundo, parecendo pesar a gravidade do que estava prestes a revelar. Os exames mostraram que a mãe dela não só foi ferida, mas existe uma condição de saúde pré-existente que pode complicar as coisas. E também encontramos algo que não deveria estar ali. Encontrar o quê? Meu tom beirava a incredulidade, mas a mensagem pesava no ar todos os sinais de que o que viesse a seguir seria mais aterrador do que tudo o que já tinha ouvido. O ultrassom que foi feito contém uma imagem que levanta muitas preocupações. A mãe de Maria tem crescimentos anormais que podem ser indicativos de algo muito sério. Precisamos que a Maria compareça e assine alguns documentos de consentimento para prosseguirmos com os testes. Palavras como crescimento anormal e algo sério formaram um eco aterrorizante na minha mente, como sirenas que nunca cessavam. Assim que as informações se dissolveram na confusão, uma ideia aterradora começou a tomar forma. É câncer? Eu perguntei, a voz embargada. O médico apenas abaixou a cabeça, sinalizando que minhas suposições estavam certas. Um frio intenso percorreu meu corpo. Eu precisava encontrar Maria, arregimentar forças para apoiá-la. Onde ela está? Perguntei, tentando manter a calma. Ela está na sala de espera agora, respondeu a enfermeira, seu olhar transbordando empatia. Mas Maria irá ficar arrasada com essas notícias, e esse pode ser um momento crucial. Ninguém está preparado para ouvir algo assim. A ideia de enfrentar Maria com essa revelação fez meu estômago se contorcer. Eu sabia que tinha que ser o porto seguro dela, mas as palavras estavam entaladas na minha garganta como pedras.
Certo, vou até ela, respondi, sem ter certeza se conseguiria reunir a coragem necessária. Nos meus passos, a sala de espera se aproximava, mas o peso da verdade sobre a mãe de Maria começava a se tornar um fardo insuportável. Eu ia ter que contar a ela o que havia acabado de ouvir. Como poderia lidar com a dor dela, sabendo que aquele momento poderia ser o divisor de águas de suas vidas? No momento em que entrei na sala e os olhares dos familiares se voltaram para mim, percebi que a minha própria realidade estava prestes a se transformar irrevogavelmente. Em meio suas expressões de esperança e medo, uma única pergunta queimava em minha mente: conseguiríamos todos enfrentar juntos a tempestade que se aproximava, ou seríamos desfeitos pelas verdades que ainda não vínhamos a descobrir? Ouvindo o som distante de sirenes, meu coração acelerou, e antes que eu pudesse articular as palavras que precisavam ser ditas, o celular de um dos presentes tocou, quebrando o clima tenso. A mensagem que apareceu na tela de alguém, ao que parece, era ainda mais horrenda do que a realidade que nos cercava. Era uma foto, e não era apenas uma imagem aleatória. Era um ultrassom. E a mensagem dizia: Maria, eu vi o ultrassom da Nora e o médico pediu para eu me divorciar. A verdade é brutal. Silêncio. Um silêncio mortal, enquanto todos esperavam a sequência da tragédia. O ambiente se tornara tão pesado que eu podia sentir os olhos de todos em mim, como se eu fosse a responsável por aquele clima de desespero. O murmúrio se espalhou pela sala, com rostos pálidos e expressões de choque. Maria, que estava bem na frente, com o olhar fixo em mim, parecia à beira de um colapso. Sua respiração acelerada exalava medo, e eu sabia que o momento de contar a verdade chegará. Vamos, por favor, calma, tentei impor, mas a voz falhava, fazendo com que minhas palavras parecessem vazias. Não havia como trazer calma diante de um furacão de emoções. Minha mente trabalhava a mil, buscando uma forma de amenizar o impacto. Daí, você viu isso? O que está acontecendo? Maria questionou, a incredulidade sendo misturada à dor. A mensagem no celular parecia trabalhar contra mim, criando uma espiral de pânico a cada novo segundo. O tio de Maria começou a murmurar com os outros, a indignação sendo o combustível para um crescendo de vozes. Eu sabia que tinha algo errado. Esse médico não pode fazer isso sem provas. Ele gesticulava enquanto falava, seus olhos transbordando rancor. Outros concordavam, acumulando força ao redor de Maria, como se a esperança ainda pudesse ser mantida. Marie, ouça, tentei começar, mas a jovem ergueu a mão, interrompendo-me. Não me venha com isso. Eu não vou ouvir mentiras. Sua voz ecoou pela sala, misturando-se à confusão que nos cercava. Os outros se calaram, todos aguardando um desfecho, como se o tempo tivesse parado diante da tragédia iminente. A situação era pura gasolina em chamas. O celular ainda vibrava em algum lugar, aumentando a oscilação de insegurança. Eu precisava resistir e reunir coragem para contar o que realmente importava, mas a verdade parecia um peso impossível de carregar. O que começava como um simples anúncio de saúde agora se tornava uma tempestade emocional sem controle. Minha mãe, a condição dela é delicada, Maria. Eu estive falando com o médico e ele precisa de você para prosseguir com os tratamentos, disse, deixando escapar a informação mais crucial de uma só vez. Ela está gravemente ferida e precisamos saber mais sobre a saúde dela. Sobre o ultrassom. A expressão de Maria escureceu e seu olhar vagou pela sala, como se buscando a certeza de que estava despertando de um pesadelo. As lágrimas ameaçavam deslizar de seu rosto, e eu podia sentir a tensão subindo como uma onda prestes a quebrar. E então, como um estalo, o ambiente mudou novamente. O bilhete de mensagem que havia começado a circular fez seu caminho para as mãos dela, e a incredulidade tomou conta. Divórcio? O que isso tem a ver com minha mãe? Ela gritou, e o desespero agora reciprocava o seu próprio eco. A sala se transformou em um palco de gritos e perguntas sem respostas, enquanto Maria, completamente desorbitada, tentava encontrar sentido em tudo aquilo. Cada palavra que ela proferia parecia cravar mais fundo na ferida coletiva. O médico precisava dela, a mãe precisava dela e agora havia o fantasma da traição pairando sobre a mesa. Talvez nunca soubéssemos de onde isso partiu, pensei, atormentado pela possibilidade de segredos muito mais profundos. Dois primos começaram a discutir em voz alta. A pressão aumentava, e o ar parecia raríssimo. O que mais estaria escondido sob a superfície dessa situação? O que poderia ser revelado a seguir? Maria olhou para mim, seus olhos implorando por uma resposta que eu não tinha. E antes que eu pudesse abrir a boca, a sala escureceu quando a luz piscou, como se o destino estivesse prestes a decidir o que mais estava por vir. O clangor da sirene agora adorava.
um chamado cotidiano que se tornava cada vez mais ominoso. O que sabíamos sobre a mãe de Maria? E mais importante, quem ela realmente era? A porta se abriu abruptamente, e um enfermeiro entrou apressado, quebrando tudo ao nosso redor. A mãe de Maria precisa de vocês agora. É uma questão de vida ou morte. As palavras cortaram o ar como um fio afiado. O que aconteceria no próximo ato daquela tragédia? A resposta estava tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. O enfermeiro mal teve tempo de terminar a frase e em um piscar de olhos, Maria se despedaçou em lágrimas. Os outros começaram a se mover, mas tudo parecia ocorrer em câmera lenta. O instinto de ajuda dela era imediato. Ela se levantou com uma determinação quase instintiva, como se fosse a única no mundo que pudesse salvar sua mãe. Com suas mãos trêmulas, Maria começou a se dirigir à saída, mas algo deteve seus passos. Espera, Maria! Gritei, tentando alcançar sua mão. Não podemos ir sem saber o que está acontecendo. Ela se virou para mim, olhos brilhando a cada palavra que exalava raiva e desespero. Você acha que eu me importo com isso agora? Minha mãe está lá. O que você sabe sobre isso? O que mais eles estão escondendo? As vozes ao redor se tornaram um ruído distante. Apenas a escuridão do medo envolvia minha mente enquanto eu pensava no que fazer. Ao mesmo tempo, o que o enfermeiro tinha acabado de dizer reverberava dentro de mim. Uma questão de vida ou morte. Isso era mais do que apenas um momento, era um divisor de águas. Ela não pode morrer, murmurei, sem saber se as palavras eram direcionadas a mim mesmo ou a todos que estavam ao redor. A visão da expressão angustiada de Maria cravava um nó em minha garganta. A verdade, brutal e coreografada por secas mentiras, estava prestes a desabar sobre nós. Quando a sala recuperou um pouco da iluminação, percebi que poderia ter uma chance de descobrir mais. Maria, se você me deixar, posso tentar falar com o médico. Isso atraiu a atenção de todos. Um clima de expectativa estava se formando, e o que parecia ser um momento de desespero começou a se moldar em algo mais estruturado. De repente, o tio de Maria se aproximou, sua presença ameaçadora como uma sombra. Você está certo. Se há algo a ser falado, é melhor que seja agora. O tom dele transitou entre o apoio e a desconfiança. Precisamos saber sobre as condições dela e a verdade sobre esse ultrassom. Maria hesitou, a luta interna estampada em seu rosto. A dúvida e a necessidade de responder ao chamado de sua mãe se chocavam como fadas em uma guerra caótica. Afinal, que segredos a medicação e as máquinas estarrecidas poderiam esconder? Você pode me ajudar, mas, se for o caso, me mantenha informada sobre qualquer coisa. Ela finalmente assentiu. Suas forças agora se voltando para a mudança que estava prestes a ocorrer. Cumprindo a promessa de um passo à frente, dirigi-me à sala do médico. O corredor era sombrio e silencioso, exceto pelo eco distante dos passos que anunciavam a urgência do momento. Cada porta ao longo do caminho parecia uma barreira, uma possível resposta escondida em cada um dos quartos que passava. E o que eu encontraria? Seria uma revelação assustadora? Assim que cheguei à sala, o médico de expressão séria estava a ajustar a tela, a imagem do ultrassom refletindo um misto de esperanças e temores. Ele hesitou ao me ver, mas sua voz, quando falou, era um sussurro pesado, quase um prenúncio. Precisamos conversar sobre a condição da sua mãe, e sobre o que esse ultrassom revela. Meu coração acelerou. O que as imagens poderiam significar? E como eu poderia revelar isso a Maria? Ao mesmo tempo, um novo terror começou a brotar dentro de mim. E que outras verdades estariam à espreita, prontas para serem desvendadas? Mais do que isso, há algo da história dela que você precisa saber. Nada será como antes, ele completou, deixando uma sensação de gelado na espinha. O que isso poderia significar? Eu precisava ser forte, mas o peso do desconhecido tornava a atmosfera quase insuportável. Com o coração na mão, retornei ao grupo, e fui recebido por olhares aflitos que pareciam perguntar o que encontraria naquela sala. E então, um novo grito de Maria cortou o momento. O que aconteceu com ela? O que o médico disse? A urgência da pergunta expunha a fragilidade de nossa situação. As perguntas pairavam no ar, pesadas como nuvens escuras. Naquele instante, sabia que o que eu diria em seguida mudaria tudo para sempre. O que eu poderia falar? Como conviver com a verdade que poderia devastar todos os cuidados prometidos? Temos que falar o que precisamos. A verdade é mais sombria do que imaginamos, eu respondi, o olhar perpassando todos os rostos ao meu redor. O futuro estava dividido entre nuvens carregadas de medo e um sol ainda por vir. Ao abrirmos a porta novamente, o que estava prestes a ser revelado poderia levar Maria a uma escolha que mudaria suas vidas. Para sempre.
O ar estava denso na sala de espera, uma mistura de medo e esperança pairando como uma bruma pesada. Os rostos ao meu redor eram um mosaico de preocupação. Ouvindo o grito angustiado de Maria, tudo parecia paralisar, como se o tempo se recusasse a avançar. Eu sabia que o que estava prestes a dizer mudaria a trajetória das nossas vidas. Maria, com os olhos marejados e a voz tremendo, insistiu: "O que aconteceu com minha mãe? O que o médico disse?" A necessidade de respostas queimava em seu olhar, a urgência inundava suas palavras. Respirei fundo, tentando reunir as forças necessárias para encarar o peso da verdade. A situação dela é grave, Maria. Ela sofreu um acidente, e muito do que está acontecendo está ligado ao que encontramos nos exames. As palavras saíram como um sussurro, mas a gravidade que carregavam reverberou na sala, deixando todos em um silêncio tenso. Maria piscou as lágrimas que insistiam em descer, ainda mantendo um semblante de incredulidade. "Relacionado ao que, José? O que estão escondendo de mim?" Sua vulnerabilidade se transformava em uma demanda por transparência, um eco que todos ali sentiam. O ultrassom revelou crescimentos anormais que podem ser indicativos de câncer. "O médico precisa que você assine alguns documentos para novos testes e também precisa que você volte a conversar com sua mãe. Isso pode mudar tudo", eu disse, minha voz quebrando com o peso da revelação. A explosão de emoções foi instantânea. O ar parecia que ia explodir, e o murmúrio que se seguiu foi ofuscado por um grito de Maria: "Não! Isso não pode ser verdade! Ela não pode morrer, não agora!" Suas mãos tremiam, e seu corpo fraquejou, como se todas as forças a abandonassem naquele instante. Helena estava ao meu lado, o rosto em estado de choque. "Tem que haver um erro. O que mais estão escondendo de nós?" Ela insistiu, buscando respostas que pareciam estar se dissolvendo no ar pesado da sala. Um dos primos de Maria, visivelmente angustiado, tomou a frente: "Vocês precisam mantê-la forte. Ela precisa ser informada de tudo. Se Maria vai ter que enfrentar isso, que seja com a verdade ao seu lado." Os outros começaram a murmurar concordâncias, a tensão se acumulava como uma tempestade prestes a desabar. Era evidente que se Maria se mantivesse unida com sua mãe, elas poderiam lutar essa batalha juntas. E assim decidi que precisava ser o pilar forte que sustenta um abrigo. Maria, comecei. Sua atenção, agora fixada em mim, estava repleta de expectativa e um fio de esperança. "Você não está sozinha. Todos nós estaremos aqui, ao seu lado. Vamos enfrentar isso juntos. Eu prometo que faremos o que for preciso." Ela olhou para mim, o desespero em seu olhar aos poucos substituído por uma serena determinação. "Então vamos. Temos que conversar com a minha mãe. Precisamos ter certeza do que está acontecendo de verdade." E assim nos levantamos, um grupo unido em meio ao caos. Caminhamos até a sala onde sua mãe estava. O corredor parecia agora um campo de batalha, mas em vez de um fardo, a conexão entre nós criava um laço de força. Cada um tinha suas lágrimas, seus medos, e ainda assim sentimos um propósito renovado. Ao chegarmos, a porta escorada se abriu para um quarto cheio de máquinas biônicas e o cheiro palpitante de desinfetantes. A mãe de Maria estava deitada, pálida, mas seus olhos mostravam um reconhecimento que tocava fundo. "Filha", sua voz eram leves sussurros. "Estou aqui, mãe. Eu não vou deixar você. A verdade pode ser brutal, mas nós vamos enfrentá-la", disse Maria, a determinação em sua voz ecoando como uma melodia de esperança. O médico já estava na sala, pronto para discutir as próximas etapas do tratamento. Ele estava concentrado e, ao olhar a todos nós, sua expressão era a de quem se preparava para uma batalha. "Maria, estamos aqui para ajudá-la, e precisamos da sua força. Precisamos saber o que fazer a seguir, e que a sua mãe saiba tudo o que pode vir. A verdade é nossa melhor arma." E naquele momento os rostos que estavam antes mergulhados no desespero agora pareciam mais conectados. O sentimento de que todos ali, incluindo a própria mãe de Maria, iriam lutar juntos. Eles estavam prontos para ouvir as verdades dolorosas, não mais como sombras do medo, mas como um frente de batalha unida pela esperança. A realidade se tornava nítida, e as profundezas do nosso passado começavam a ser desvendadas. Nenhuma verdade era simples, mas todas eram necessárias. O caminho seria longo e desafiador, mas a força que emergiu daquele grupo provou ser mais poderosa do que qualquer tempestade que poderíamos enfrentar. Nosso laço se tornava cada vez mais forte, e a jornada estava apenas começando. É hora de você fazer parte dessa jornada incrível. Não perca os próximos passos dessa história emocionante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Comente suas reações e teorias sobre o final, vamos adorar ler você.
E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância do apoio. Não espere nem mais um segundo. Junte-se a nós nessa aventura.